Hoje vamos falar do direito de família, mais especificamente em relação às incertezas da mulher quando ela se depara numa situação em que ainda reside com o companheiro, ela está em uma fase de sofrimento e não sabe como se desvencilhar dessa situação. Quais os procedimentos? Qual é a conduta que ela deve adotar? Siga nos assistindo e confira. Olá, Wander Barbosa, advogado do escritório Wander Barbosa, Sociedade de Advogados. Em relação ao procedimento que deve ser adotado pela mulher quando ela está vivendo um casamento que já não mais lhe traz felicidade, já não lhe dá mais segurança, ao contrário, é um casamento, é uma convivência desarmônica, o sofrimento impera, fala mais alto, existe ali uma evidente necessidade de romper-se com aquele companheiro, de acabar-se com aquele casamento e cada um seguir a tua vida. Entretanto, mesmo identificando esta necessidade, muitas mulheres ficam refém de uma situação que ela não imagina como que conduzirá a sua vida se acaso saia de casa, se acaso declare para o teu companheiro que ela quer a separação, que ela quer o divórcio e que ela quer seguir uma vida sozinha. Muitas vezes o patrimônio do casal ele é constituído em nome de ambos ou em nome apenas do marido, que é mais comum, ou eventualmente este marido é o provedor da casa, quem trabalha, quem coloca o alimento dentro de casa, e ela não sabe como fazer para se separar e como vai conduzir a sua vida. Algumas vezes os filhos são uma responsabilidade que precisa ser considerada, como que vai se dar a sobrevivência daquelas crianças. Às vezes é muito comum a mulher, ela se casa, ela não trabalha, ela nunca trabalhou, ela não tem uma profissão, ela sempre esteve por trás, apoiando o marido, e quando ela se vê nessa situação, ela não sabe como fazer. E é sobre isso que nós vamos discorrer de agora em diante. Estas conclusões, evidentemente, servem para uma orientação preliminar, elas não esgotam o assunto, o seu caso é exclusivo seu, você tem peculiaridades, você tem características próprias, você tem elementos que precisam ser analisados e colocados em evidência de acordo com a sua necessidade específica. Este vídeo ele busca dar um norte, dar uma noção ampla sobre essas questões. Ele não é uma receita do bolo. Você precisa sentar e conversar com um advogado, com um defensor público, com um assistente social, e ele vai te dar a orientação completa sobre qual é o mecanismo a ser utilizado para solucionar a questão que você está enfrentando. Você pode muito bem se valer do material que você está colhendo aqui por meio dessa exposição e questionar ou o seu advogado ou um eventual membro de uma das varas da família, de um assistente social, de um conselho tutelar ou de um delegado de polícia. Ele vai te orientar adequadamente de acordo com a sua especificidade. Pois bem, uma dos receios da mulher quando ela pretende se separar diz respeito à sobrevivência. Ela não tem recursos financeiros, ela não detém o controle da situação financeira. Normalmente o marido lhe entrega uma pequena quantia ou lhe dá um cartão com algum limite e ela fica totalmente dependente da benevolência deste.
Ou ainda, ela tem receio de se pronunciar quanto à separação e o marido imediatamente desviar o patrimônio, retirar as aplicações financeiras, depositar em conta de terceiros, de laranjas, de parentes, e quando sobrevier um divórcio com determinação da partilha de bens, não restou nada, sumiu tudo. E como que você vai fazer isso? Como é que você vai se resguardar dessa possibilidade? O primeiro passo, se você não consegue manter um diálogo com o teu companheiro, com o teu marido, e você não confia o suficiente para levar uma separação de forma honesta, se você tem receio que ele possa fazer isso, e é muito comum, infelizmente, você deve conversar com o seu advogado de família sobre a possibilidade de uma tutela cautelar de separação de corpos. Ah, mas como que funciona isso? A tutela cautelar de separação de corpos, ela é um procedimento prévio ao início de um processo de separação, de divórcio. Essa tutela cautelar de separação de corpos, ela vai ser colocada em juízo pela mulher que quer se separar, e ela vai informar ao juiz que ela tem uma vida totalmente dependente, que ela tem filhos ou que tem patrimônio e esse patrimônio está em nome do marido, e que se ela se pronunciar a respeito do seu desejo de se separar, o marido pode sim dilapidar esse patrimônio, desviá-lo, e ela tem receio de ficar sem nada, então precisa de uma providência judicial para isso. E com essas informações, o advogado de família vai buscar uma decisão liminar que vai suspender todas as possibilidades de saques, de movimentações financeiras, de transferência de propriedade de imóveis, de veículos, e vai obrigar o marido, se não tiver a mulher condições de sobrevivência, a pagar aos filhos e eventualmente, a depender da situação, uma pensão para ela também. Ou seja, ele vai bloquear o patrimônio do casal, obrigar o marido a pagar uma pensão e vai daí por diante mandar citar o marido, e aí que vai tramitar o processo a partir daí. Isso é perfeito, porque dentro dessa decisão pode o juiz inclusive obrigar o marido, o companheiro, a sair de casa. Não interessa nessa hipótese se o imóvel pertence a ele, se é propriedade da família dele, ou se é do casal, ou se é só da mulher. Isso não importa. Nós estamos falando de uma tutela cautelar de urgência. É uma questão desesperadora. A pessoa precisa da resposta do juízo de imediato para resolver uma situação urgente, emergente, agora. A partir daí, com a resposta do marido, com o esclarecimento mais amplo dos fatos, é possível sim estipular e decidir de forma permanente, não de forma provisória, como é a tutela cautelar de separação de corpos. Portanto, dentro dessa possibilidade jurídica, ou seja, da mulher, sem que o marido, o companheiro saiba, ela tem a possibilidade jurídica de conseguir se separar e bloquear o patrimônio e garantir uma renda que lhe garanta a subsistência, pelo menos por um determinado período, até que ela possa se colocar no mercado de trabalho, de iniciar um negócio próprio, de conseguir um emprego e caminhar com as próprias pernas. Mas é a solução adequada para a pessoa que está vivendo uma situação de desespero, de angústia e que não sabe como desenrolar este novelo. O ideal é conversar com o teu advogado de família, com uma pessoa da área, e obter esclarecimentos mais aprofundados sobre as possibilidades jurídicas da tutela cautelar antecedente de separação de corpos.
Eu fico à sua disposição para outros esclarecimentos através do formulário de contato disponível no site que você está vendo aí. Mande o seu e-mail que retornaremos com brevidade. Um grande abraço. Até a próxima.